Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um capítulo do nosso curso. Agora nós vamos começar com um dimensionamento de linha de retenção de quedas. Como já foi explicado em outras aulas, a linha de vida ela é composta por dois sistemas isolados por exemplo, um é para retenção de queda e o outro é para restrição de movimentação. Então, ela é classificada, né, em dois segmentos. O meu intuito aqui é de passar o sistema de retenção de quedas. Talvez em aulas futuras eu vou dimensionar o sistema de restrição de movimentação. Qual é a diferença? Assim, lembrando que eu já passei essa explicação em outras aulas, mas vamos revisar aqui. O sistema de retenção de queda, ela atua para deter uma queda. É onde o usuário pode sofrer uma queda. Então, aqui a gente tem um gráfico, uma imagem, um esboço. Talvez a pessoa está andando numa viga de construção civil, por exemplo. Então, ela está na iminência ali, ela pode cair a qualquer momento. Nesse caso, é um sistema de retenção de queda. Aqui, o operador ele está trabalhando num local, colocando uma antena, alguma coisa desse tipo. E aqui eu tenho a movimentação possível que o operador pode ter, e repare que no comprimento máximo aqui que o trabalhador pode alcançar, ele não atinge a borda do prédio, a ponto de sofrer uma queda. Por isso que ela restringe o movimento, sistema de restrição de movimento. Então, para efeito de dimensionamento, isso é muito importante. Por quê? Porque o sistema de retenção de queda, ele tem que ter um maior rigor para poder suportar a queda. Quer dizer, ele foi projetado para suportar a queda. O sistema de restrição de movimentação, ele só restringe o operador. Então, um exemplo, a gente utiliza como força no sistema de restrição de movimento, a gente utiliza 100 kgf, 100 kg-forças. Enquanto no sistema de retenção de queda, no cenário mais agressivo possível, nós utilizamos 600 kg força como carga, né? Então, existe uma diferença bem expressiva. Então, aí vamos lá para as dúvidas, né? Até para certas polêmicas. Você pode perguntar, mas o sistema de restrição de movimentação, se acontecer da pessoa cair, ele tem que suportar? Ele pode suportar a queda? A resposta é sim, ele deve, tá? Porém, não com tanto rigor como no sistema de retenção de queda. Ou seja, o sistema de restrição de movimento, ele não foi feito diretamente para o funcionário, para o operário cair, né? Ele não vai reter a queda, não foi projetado para isso. Mas em alguns casos acontece e o sistema tem que suportar, tá? Então vamos lá. Bom, então assim, as premissas, né? Caso não seja possível evitar o trabalho em altura, a NR35 recomenda então um sistema de proteção coletiva contra quedas. O sistema de proteção coletiva contra quedas não evita a queda, mas a interrompe depois de iniciada, reduzindo as suas consequências. E é interessante que não é só a linha de vida, tá, pessoal? O SPCQ, Sistema de Proteção contra Quedas. Pode ser com plataforma, pode ser com cadeirinha suspensa, plataforma suspensa, ok? Mas nesse caso nós vamos dimensionar a linha de vida, né, de restrição de movimento. Então, o- vamos ver só a questão do planejamento, tá? Para a gente poder compreender e não sair simplesmente jogando na planilha de cálculo, para a gente não superdimensionar o sistema, ok?
Então, o que acontece? Antes da gente começar, eu segui o material da é o guia prático para a linha de vida. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. É um material gratuito, muito bom. Esse aqui, esse material foi feito pela CBIC, SESI. É o guia prático para cálculo de linha de vida e restrição para a indústria da construção. Então, aqui, o que eu gostei é que ele tem o passo a passo, bem explicativo. Então, é um material excelente, tá? Para a gente fazer o dimensionamento. É óbvio que tem algumas ressalvas aqui que eu vou estar comentando no vídeo. Então, vamos ter em mente que a gente vai utilizar esse documento. Você pode baixar esse documento, montar a sua planilha, do jeito que você acha melhor, né? A questão do layout, mas para a gente compreender o sistema, esse material é fantástico. Bom, essas partes do que nós devemos considerar, né, do projeto, eu vou passar aqui bem rápido, bem resumido. Por exemplo, o acesso à linha de vida. O acesso deve ser estudado para que o trabalhador seja capaz de alcançar a linha com total segurança. Isso é uma coisa óbvia, mas às vezes a gente encontra a linha de vida que não tem acesso. Como é que faz para pessoas alcançar a linha de vida, acessar a linha de vida? Então tem que ter os pontos de acessos. Outro fator a considerar é o número de pessoas que a linha de vida vai trabalhar simultaneamente, tá? Isso é importante. É óbvio que quanto mais pessoas, mais rigor, mais fator de segurança nós devemos aplicar no projeto. É, de preferência, a linha de vida, ela sempre deve estar situada acima da cabeça do trabalhador. Mas nem sempre é possível, tá, pessoal? Aí a gente trabalha o fator de queda. Lembra que o fator de queda não pode ser maior que 2. E aí, acontece algumas dúvidas, né? Eu posso falar isso porque eu também tive muita dúvida, no início, que eu comecei a trabalhar com linha de vida. Algumas indivíduas que a gente encontra em telhado, elas são bem baixas, né? Ou seja, a ancoragem dela se encontra próximo ali ao telhado. Aí eu tenho duas coisas a se considerar. Primeiro, provavelmente o telhado é um telhado que resiste à carga de 100 kg-força por metro quadrado. Então, o projetista entendeu que não corre o risco do funcionário cair ali na telha. É diferente, por exemplo, de uma telha de fibrocimento, né? Então, esse é um fator. Então, ele pode usar o sistema de restrição de movimento, ok? Então, isso já é, diminui a questão da robustez do sistema, ok? Segundo fator, em relação ao fator de queda, se a gente analisar a linha de vida, ela se encontra sempre próximo à cumieira, tá? E o funcionário, ele vai acessar a linha de vida pela cumieira, ok? E o trabalhador, conforme ele avança um ponto do telhado, ele vai descer um trava-queda deslizante, ou com uma corda de acesso, ele vai descer com uma corda de acesso. Então, vamos supor que, é óbvio que o raio do telhado não é desse formato, mas só para a gente poder entender um pouco o que eu quero dizer. Vamos supor que o trabalhador cai aqui, ó, cai aqui nesse ponto. Essa corda de acesso, ela vai esbarrar nas terças do telhado. E as terças, elas não costumam ter mais que 2 metros, é até 1,80 m. Ou seja,
O pêndulo aqui vai ser bem menor. Por quê? Porque a corda de acesso ela vai estar encostada na terça, tá? E se a gente for levar em consideração a posição que o trabalhador está em relação ao plano Z, ao plano vertical, aqui eu tenho o cabo de aço da linha de vida e aqui eu tenho o trabalhador. A gente vai perceber que o fator de segurança, no caso, ele é menor que 2. Então, tudo isso daí atenua para efeito de cálculo, tá bom? Mas a gente vai conseguir detalhar aí o procedimento passo a passo. Pessoal, repara que eu não posso chegar aplicando o rigor do caso mais, vamos dizer assim, o pior cenário para a linha de vida. Se eu for aplicar o cálculo para o pior cenário da linha de vida, eu não vou conseguir aplicar linha de vida em telhado. Por quê? Porque a grande maioria das vigas e dos pórticos do sistema, eles não vão suportar 1.200 kgfm, 12 kilonewtons aproximadamente, em cada nó de uma terça. Eles não vão suportar isso daí, você vai danificar, tá? Ou seja, o que que eu posso fazer para diminuir toda essa robustez aí? Eu consigo implementar sistemas e formas que eu posso sim instalar linha de vida em telhado sem que ocorra um risco do trabalhador. Então, o planejamento ele é essencial antes de você jogar números e valores na planilha para a planilha calcular e te dar um sistema que é inviável, tá? Então, vamos lá. O planejamento ele é fundamental antes de começar a lançar os números. Aqui, aqui a gente tem, eu acho que esse caso ficou bem famoso, que foi recente, um trabalhador aqui que ele caiu, ficou retido, né? E ele estava trabalhando num telhado, parece que era um telhado de vidro, então foi da manutenção. Então, se a gente for analisar, tá? Eu nem vi ainda a conclusão, né, da perícia. Mas se a gente for analisar, será que esse trabalhador ele passou por uma avaliação médica? Será que foi aferida a pressão desse trabalhador? Será que foi feita uma análise sabendo se o piso, ou seja, o telhado que o trabalhador vai se movimentar na linha de vida? Será que foi feito uma análise? É, Provavelmente não faltou aí alguma proteção, como se fosse uma prancha, não faltou uma prancha para o trabalhador andar lá em cima, para que esse telhado de vidro não se rompesse. Então, provavelmente houve uma série de erros aí no dimensionamento, tá? Inclusive até o EPI dele começou a se soltar, ficou frouxo, ele vem a cair, é uma cena lamentável. É, Infelizmente o trabalhador caiu e veio a óbito, não tem como. Mas eu só estou querendo mostrar para vocês que o planejamento da linha de vida, ele é tão mais importante ou importante como o dimensionamento. Porque o dimensionamento, ele tem que ser lançado, realizado, após uma análise crítica, né, de todo o cenário. Então, você percebe que os cintos, aqui, as fitas, né, na perna, já estão começando a ficar, vamos dizer assim, solta, né? E aí entra o desespero, a parte psicológica.
Então, infelizmente, houve aí um planejamento equivocado, tá? Infelizmente, né, pessoal? Outra questão também a ser considerado é a formação do pêndulo, tá? O que seria a formação do pêndulo, pessoal? É, Vamos imaginar aqui, ó, peguei essa figura aqui. O trabalhador aqui no ponto 3, ele está bem no canto do galpão, do telhado, e aqui ele tem uma linha de vida rígida, aparentemente é rígida. Aqui ele tem a corda de acesso, a corda de trabalho, né? Essa corda, para ele alcançar aqui o canto do galpão, ele precisou esticar ela, né, um certo comprimento. Só que se ele vier para essa borda aqui, ele vai cair. Se ele vier para essa outra borda aqui, ele vai cair. Então ele não está seguro, ele está seguro só aqui no canto. Então, conforme se ele vem a pisar aqui fora e cair, essa corda é tão comprida que ele vai alcançar o chão, vai formar um pêndulo. O que que eu tenho que planejar, então, na linha de vida? Os locais de acesso que a linha de vida foi projetada. Os locais de acesso. Não pode ocorrer formação de pêndulo. Os locais que nós vamos projetar aqui, a questão da ancoragem, ó, tá vendo o caso 4 aqui, o trabalhador está perto da borda aqui no caso 4 e a corda de acesso dele, mesmo para qualquer região que ele vá, ele não atinja, ele não caia aqui na borda do telhado. Aqui eu tenho também outra aprovação, que é o caso, acho que é o caso 4 também, ó, ele está aqui, ele não corre o risco de cair. Nesse caso aqui, no caso 2 ele corre o risco de queda aqui nesse ponto. Então, a formação de pêndulo, ela deve ser evitada, ela é proibida, tá? Por quê? Porque se o trabalhador cair em certo ponto, a corda a corda de acesso que ele teve é maior propriamente do que a altura do prédio. Mesmo que não seja a marcatura do prédio, a corda de acesso não pode deixar ele cair, porque esse aqui é um sistema de restrição de movimento. Então, alguns fatores técnicos a serem considerados. A resistência da estrutura, a linha de vida. A estrutura deve suportar os esforços transmitidos pela queda do trabalhador. Então, se você ancorar uma placa numa alvenaria, e essa alvenaria não é conhecida, não é avaliada, pode ser que na queda a placa se destaque, né? Se arranque da alvenaria. O fator de segurança. Então, de acordo com as normas, a NBR, a 16325-2, a linha de vida tem que ser um fator de segurança igual ou superior a 2, tá? E a linha de restrição de queda, movimentação, desculpa, a linha de restrição de movimentação tem que ser fator 3, tá? Aí você vai falar assim, mas como assim o fator de segurança da linha de restrição de movimento é maior do que o da linha de retenção de queda? É que no caso, para a linha de retenção de queda, eu utilizo uma carga menor, que é 100 kgfm. E para o sistema de retenção de queda, eu utilizo 600 kgf. Então, aí compensa, né, o sistema de retenção de queda, normalmente ele suporta, né, obviamente ele suporta mais é, carga, ele foi projetado para reter a carga, né? Então, eu tenho aqui que levar em consideração as tensões na linha de vida. Então, é um fator determinante nas tensões transmitidas pela linha, o número de pessoas que pode ser usada a linha, o número de fixações intermediárias. Então, o número de fixações intermediárias é interessante porque quanto mais próximo eu tenho dos postes intermediários, menor é a minha flecha no momento da queda, certo?
Eu tenho que também analisar a distância de queda livre, é fundamental, né, que calcule a altura mínima de queda, senão você calcula a linha e, de repente, o trabalhador, a linha de vida que você dimensionou, o trabalhador vai atingir o chão. Isso, então, fica inviável. Outra coisa importante na hora de dimensionar é a atmosfera ao redor de onde se instala a linha de vida. É importante escolher o tipo de material de instalação. Por exemplo, linha de vida deve estar protegida quando da sua utilização em atmosferas corrosivas, presente em algumas indústrias. Se a linha de vida está exposta às intempéries e é construída de material têxtil, deve haver proteções contra a radiação ultravioleta e outros possíveis agentes degradantes. Então, se você colocar uma linha de vida provisória, com corda ou com fita, por exemplo, numa indústria química, em cima do equipamento decapante, qual é qual a gravidade, né, deterioração, qual que é o tempo de deteriorização desse sistema? Aí tem que ser aí é um caso mais específico, precisa ser analisado. De repente, a linha provisória, ela, ela vai ser instalada no momento da operação, e se a operação for uma reforma mais demorada, tem que haver